Bom, como é que a gente consegue melhorar isso então? Com tudo aquilo que a gente fala aqui no canal. Começa por um planejamento melhor. Esses projetos precisam ser mais bem preparados. Primeiro planejados de forma adequada e depois implantados de forma adequada. Hoje em dia tem muito tempo para isso. As sedes são anunciadas aí com 7, 8 anos de antecedência. No caso agora até de Brisbane, como a gente falou, Los Angeles também, né? De olha, antes que a gente perca, vamos já anunciar, né? Levantou a mão, você já ganhou a edição. É tua, agora começa a se virar. É tempo suficiente para isso. Então, falta de tempo não pode ser desculpa para que os projetos saiam bem. Só que a gente tem que entender a maturidade dessas estimativas e o quanto esses orçamentos preliminares estão usando as práticas que a gente conhece. Se a gente olhar lá pela ACE, a gente tem as famosas margens, né, de variação das estimativas, que inclusive, se vocês olharem os dados, os estudos e o livro do John Holman, que teve aqui no canal também, ele fala que aquelas faixas não são aplicáveis para projetos fora do comum. Projetos fora do comum têm um comportamento muito pior do que aquilo. Então, o quanto a gente está considerando isso dentro das nossas estimativas? Ele, inclusive, fala no livro dele que aquelas faixas, elas são ainda uma boa referência para projetos sem nada de nova tecnologia, ambiente conhecido, dominado, nada de difícil do escopo, certo? E, inclusive, ele complementa dizendo assim, projetos dentro dessas características hoje em dia são extremamente raros. E a gente continua utilizando aquelas faixas como referência, como se fosse a verdade absoluta e o limite máximo que a gente pode chegar. E não é assim, depende muito do nível de maturidade que o projeto foi concebido e o quanto a gente realmente domina aquele escopo. Então, planejamento mais bem adequado. Quando a gente fala de projetos públicos, existe muito também a questão da transparência ou falta de. Né? O Ben Fluber, inclusive, chama de Strategic Misrepresentation. O que quer dizer isso? É você, como agente público, reportar para cima estimativas irreais daquele projeto. Você já sabe que vai custar mais, mas se você colocar o que se acha que vai custar, ninguém vai aprovar. Então você coloca um valor menor e vai para frente. A gente acha que isso só acontece com grandes projetos públicos, mas quantas vezes na iniciativa privada a gente tem que chegar no número mágico do orçamento para poder aprovar o projeto? Mesmo a equipe sabendo que, olha, aquilo ali vai ser só a saída. E cronograma a mesma coisa. Então vejam como esses paralelos se aplicam muito bem aos nossos projetos, independente do tamanho. Certo? Então, mais transparência no processo com certeza melhoraria bastante e é o que a gente precisa. Tanto que eu falo muito, né? O quanto a sua empresa avalia resultados reais, finais de projetos, para poder comparar com os benefícios e trazer para melhorar o sistema. Esse é o objetivo desse paper lá de Oxford. Quando fala dos Jogos Olímpicos, não é para ficar jogando pedra em resultado, dizer assim, gente, os dados estão aqui, eles não mentem, a gente tem que aprender com isso para melhorar, senão ele está jogando dinheiro fora. E quão transparente é essa prestação de contas? Em todos os países, tá? Não estou falando só para o nosso caso aqui do Brasil. Quão transparente essa prestação de contas? Quão claro está para todo mundo quanto era, quanto custou, por que desviou, quem que tomou a decisão, etc, etc. Isso tem que ser feito da mesma maneira nas empresas, para que você melhore os processos. Outro ponto importante, que não influencia nos resultados aqui, mas é importante a gente considerar para projetos de longo prazo, é que não dá para a gente considerar um projeto sem o efeito do escalation, sem o efeito da inflação, quando o projeto tem um prazo mais longo. Porque a gente voltou agora, falando mais na nossa realidade, a gente voltou a viver num ambiente que o escalation está presente. Está com uma pressão um pouco menor do que talvez 1, 2 anos atrás, né? Mas é um ambiente que a inflação continua, principalmente quando a gente fala de escalation, né? Nos projetos, a inflação dos projetos é maior do que a inflação comum aí ao consumidor. Então isso tem que ser considerado. Eu falei que não influencia no resultado do estudo, porque eu já avisei vocês lá que isso tudo foi descontado, mas quando se faz uma projeção de longo prazo, a gente precisa saber que esse dinheiro vai ser necessário. E trabalhar adequadamente a contingência, obviamente, devido ao nível de risco do projeto. Pegando toda essa base de dados que foi estudada aí por Oxford, eles viram que se você for colocar a contingência no nível de P50, ou seja, tendo a mesma chance, 50%, de ficar dentro do orçamento ou estourar o orçamento, então, para chegar no nível de confiança de 50%, a contingência dos jogos precisaria ser 118%. Imagina agora você chegando para o teu diretor e falando assim, olha, o orçamento é esse aqui, mas a contingência é 118%. É ou não é? É fácil? Né?
mais uma vez, é uma das maneiras mais eficientes da gente calibrar a contingência, não é usando 10% chute final lá no final do FEL 3, e sim olhando o desempenho dos projetos anteriores, semelhantes àquele que eu estou fazendo agora, né? Então, P50, 118%. E se for para o P80, que muitas empresas colocam um nível de confiança de 80% para definir a contingência para as estimativas dos Jogos Olímpicos seria de 273%. Não vou nem pedir para você imaginar, chegar para o teu diretor e pedir os 273% a mais aí no teu orçamento. Tá certo?